o agravamento do conflito entre legislativo e judiciário na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista político Cláudio Couto, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado, Maria. Num dia como hoje, providencial, temos aqui para uma análise sobre tudo o que está acontecendo. Assim que soube do afastamento determinado pelo ministro Marco Aurélio, Jorge Viana disse que a situação é de crise e de uma crise gravíssima, esse afastamento de Renan Calheiros. Hoje, lá no Senado, eles decidiram não acatar a decisão de Marco Aurélio, que é decisão do Supremo, é um magistrado do Supremo em caráter liminar. O que eu quero ouvir do senhor inicialmente? Estamos em crise institucional gravíssima ou à beira de uma crise? Eu faço uma distinção entre uma crise institucional e uma crise de relacionamento entre instituições. Crise institucional, essas instituições estão desabando, não é o caso. Mas há uma crise de relacionamento, né? Os poderes não se entendem, ao contrário, eles se enfrentam. A democracia reserva espaço para conflito, para embate entre poderes, isso é do jogo dos freios e contrapesos da democracia, mas o nível a que nós chegamos desse conflito é preocupante, é maior do que talvez nós tenhamos tido em outros momentos da nossa história, não sei se em todos, mas em vários outros momentos, e acaba deteriorando profundamente a possibilidade de um funcionamento harmônico de poderes, como também se espera. Mas esse relacionamento, essa crise de relacionamento, para usar a sua expressão, traz risco para a estabilidade? Olha, para a estabilidade do governo, não tenho dúvida. Para a estabilidade da democracia, é preciso que isso perdure mais tempo, né? Acho que a gente ainda não tem essa crise se prolongando do relacionamento por tanto tempo. Mas ela vem se desenhando já há alguns anos, né? Talvez 2, 3, 4 anos. Se a gente pensa na atuação, sobretudo dos atores do sistema de justiça, não só o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público, que avança sobre os políticos. Avança em questões substantivas, por exemplo, criando normas, né, reinterpretando o significado da Constituição sobre temas que o Legislativo gostaria de resolver e também investindo sobre os seus próprios membros que estão envolvidos em questões de corrupção. Agora, professor, a decisão de Marco Aurélio Mello, né, está sendo vista como uma monocrática, isolada. Mas, de qualquer forma, arrasta o Supremo para o cenário político, porque é uma decisão de claro contorno político. O Supremo está exposto a risco político? Olha, eu acho que o Supremo, risco político depende do que a gente entende exatamente por isso. O Supremo entrou numa briga, né? Mesmo que o ministro Marco Aurélio, porventura, tenha consultado seus pares antes de tomar essa decisão e tenha tentado utilizar o resultado do julgamento ainda não concluído para proferir essa adesão, ele menciona diretamente esse julgamento, né? Inclusive no pedido da rede isso foi feito. Ainda assim, a mensagem que passa para a sociedade é que foi uma adesão monocrática. A questão agora é ver se os seus colegas vão lhe acompanhar ou não, porque existe também um conflito dentro do judiciário. Ele deu, para aproveitar aí, hoje tem o prêmio no futebol, um drible da vaca no seu colega Toffoli, que havia pedido vistas para justamente adiar essa decisão e ele resolveu passar por cima disso, né, antecipando o resultado. Há um conflito, portanto, interno ao próprio Supremo. O Supremo corre risco, sobretudo, de problemas internos. Agora, de alguma forma, é muito improvável que Marco Aurélio, tão experiente, não é um neófito. Se neófitos tem ali, é o Toffoli. Né? Marco Aurélio tem muito mais tempo de casa, digamos. Mas que ele não tenha conversado com os seus pares, aqueles 6 que já votaram, né, sobre aquela questão de que quem é réu não pode estar na linha da sucessão. E muito dificilmente, o senhor acredita que seria tão arbitrário assim, Marco Aurélio Mello, pelo que ele já tem exibido na sua atuação? Então, é bom lembrar que ele é conhecido como ministro voto vencido, né? Ele é sempre aquele que rema contra a maré, que vai contra a posição dos outros ministros. E o Toffoli, embora seja de fato, num certo sentido, neófito, talvez seja o mais jovem, né, dos ministros do Supremo, e chegou ali muito contestado, porque foi indicado pelo Lula como alguém que tinha sido advogado do PT, mas ele foi, no Supremo, curiosamente, adotado pelo Gilmar Mendes. Ele, mais do que o ministro do Lula, ele é o neófito do Gilmar Mendes hoje. E esse alinhamento lhe fortalece num certo sentido, mas também
cria certas arestas. Bom, e agora em relação ao Executivo, o Planalto foi surpreendido também, com todo o Brasil, com esse afastamento, essa determinação do afastamento de Renan Calheiros. O quanto esse enfrentamento legislativo e judiciário afeta o Executivo? Olha, ele afeta na medida em que coloca sob risco toda uma agenda do Poder Executivo importantíssima do ponto de vista da reestruturação econômica. Bom, hoje já... Né? Pois é. Não aconteceu o que estava previsto. A sessão, né, que estava prevista. Isso. Né? A gente tem aí a PEC do gasto para ser votada no Senado em segundo turno e hoje, inclusive, foi anunciado aí o conteúdo da reforma previdenciária, que é a sequência lógica da PEC do gasto. Então, toda essa agenda tão importante para o país, do ponto de vista da recuperação econômica, ela é posta sob risco nesse momento, porque, afinal de contas, para ela avançar, depende de um bom andamento das coisas no Congresso. Isso fragiliza e torna Michel Temer vulnerável? Isso fragiliza o governo Michel Temer, sem dúvida nenhuma. E como a gente não sabe o que vem por à frente com a delação do Odebrecht, né, conhecida como delação do fim do mundo, a mãe de todas as delações, a gente não sabe se isso, por exemplo, vai atingir o presidente. Se o atingir, ou atingir alguns à sua volta, com ele enfraquecido no Congresso, ele se torna realmente vulnerável. O que antes se falava muito discretamente, hoje já está sendo falado abertamente, que é a possibilidade de Michel Temer não chegar até o término do governo dele em 2018. Tudo isso é mera especulação do jogo político ou Temer está, assim, cada vez mais vulnerável e há indicadores de que existe um trabalho para que ele não consiga resistir e chegar a 2018? Olha, eu diria que não é mera especulação, embora seja especulação, mas é uma especulação com base em tudo que está acontecendo. Eu não acho que a gente tenha uma conspiração para derrubar Temer, como se alguém quisesse sentar na sua cadeira por pouco mais de um ano, né, que restaria para o fim do seu mandato, que porventura não terminará. O problema é que as árvores dão os frutos que tem a ver com a sua natureza. E um governo do PMDB, a gente não teria como imaginar que resultasse em coisa muito diferente do que isso que nós estamos vendo. O senhor está preocupado com esse momento que o país vive? Ou o senhor enxerga uma possibilidade de haver aí alguém que possa, ou autoridade institucional, ou liderança política, ou mesmo alguma das instituições que compõem o tripé da democracia, que possam arbitrar e administrar essa crise entre poderes? Olha, eu estou preocupado, acho que a gente vive tipicamente aquela situação que já virou até um lugar comum, né, se dizer, do ideograma chinês de crise, né, que é perigo e ao mesmo tempo oportunidade. A gente tem a oportunidade de fazer uma série de reformas institucionais, econômicas importantes no país nesse momento, até porque a crise chama atenção para a necessidade delas, a necessidade é mãe da invenção, mas ao mesmo tempo a gente vive um cenário político tão conflagrado e de vários atores, tanto do sistema de justiça como do sistema político, extrapolando nas suas atribuições, que a gente não sabe exatamente o quanto isso pode afetar a própria estabilidade do país nos próximos anos. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a você.